you understand yourself better and just naturally change the way that you do things. Andar faz o caminho. Pegadas de milhões de peregrinos ao longo de milhares de anos promovem uma viagem interior. I started with my friend from Lisbon. We did together until Porto, and after we split. And he's doing alone. He's going to be in Redondela tonight, and I'm going to be in Valença, so he's one day ahead of me. Bom caminho. Peter já perdeu de vista o amigo. As mensagens trocadas pelo telemóvel dão conta de que Vítor está bem, algures no caminho. You have to make some decisions. For example, you are not tired, but your friend is tired. And okay, just stop here, but you wanted to walk. And you know, it's after 2 weeks, it makes some differences between two people. We are the best friends, and nothing happened. I mean, we said that just try it alone. Refletir e parar quando a alma ou o corpo pede. São princípios para cada peregrino descobrir o seu ritmo. Por mais que você treine, nunca imagina que é isso aqui. Nunca, em tempo algum. Eu andava muito em São Paulo, a pé, e achava que ia dar conta. Imagina. Os caminhos de Santiago são os percursos percorridos pelos peregrinos que afluem a Santiago de Compostela. Espalham-se por toda a Europa e vão entroncar nos caminhos espanhóis, com exceção dos percursos do caminho português e da Via da Prata. Enquanto caminhávamos, a Unesco declarou o Caminho do Norte Património Mundial da Humanidade, título atribuído ao caminho francês em 1993. Carlos Barrales começou aos 60 anos a caminhar em direção a Santiago. Já fez 11 etapas do caminho francês. Desta vez, o neto desafiou-o a começar em Portugal. ¿Es un vicio? ¿Vicio? No, que me encanta. Es una preciosidad hacer el camino. Con la gente que te encuentras y todo. A subida da Serra da Labruja é suave por pouco tempo. Os últimos 4 quilómetros levam-nos por um trilho duro. Até ao pico mais alto, o cansaço põe à prova limites. O que dá para fazer, o que não dá. Eu posso dizer que eu estou me conhecendo, porque eu não tinha noção de que eu podia fazer o que eu faço. Então isso também é uma coisa... Uma lição. É. E hoje é meu aniversário. Parabéns! Obrigada! Acho que não é por acaso. Pelo caminho encontramos a Cruz dos Franceses, assinala o local onde a população emboscou os soldados do exército de Napoleão na invasão de 1809. As pedras são símbolos do caminho. Começa por aí, você já tem esse desapego de família. Nunca fiquei longe deles. Nunca, assim, tanto tempo. O seu desapego material, porque eu trouxe pouca coisa e ainda vou ter que deixar mais coisas por aí. As mochilas estão pesadas. Tão pesadas, aí você fica lembrando daquele monte de sapato que você tem em casa, você fala, para que eles servem? O termómetro marca 36 graus. O cimo da montanha ainda exige muito fogo para conseguir lá chegar. Portela Grande é o ponto mais alto. A paisagem comprova a grandeza do caminho. Até Rubiães é sempre a descer. O caminho faz-se sem olhar para trás. No final de cada caminhada, a vitória é chegar a tempo de conseguir uma cama para dormir. Nos albergues municipais, o acesso é permitido de acordo com a ordem de chegada e com a apresentação da credencial do peregrino. No norte de Portugal, é fácil encontrar alojamento. Entre Lisboa e o Porto, faltam pontos de descanso para dar resposta à procura. Estamos hablando de 120 y 130 mil peregrinos cada año en el camino francés. Eso pues está creando unos problemas muy grandes que en el camino portugués tratamos para que esto no se convierta en una masificación. El año pasado hemos tenido 35.000 peregrinos. Este año vamos a pasar, yo calculo, mis previsiones son que pasemos de los 40.000. Por tanto, estamos hablando de 1 millón de euros
que pueden quedar en esta ciudad y en los sitios por donde pasa, entonces es una cifra importante. Por enquanto, no caminho português até à fronteira, os pequenos negócios ainda não emergiram. Os peregrinos são a alma do caminho. O caminho português despede-se aqui de Portugal. Vamos entrar em Espanha. A Catedral de Santa Maria é passagem obrigatória no caminho português. Construída no século XII, marca uma época da sede episcopal em Tui. Os apontamentos religiosos passam despercebidos à maior parte dos peregrinos. Seguir as setas amarelas e sentir o caminho são a essência e a justificação de tanto caminhar. I began in Le Puy-en-Velay. It's a major starting point in France. I'm coming from Santiago, so of course I meet a lot of people who say, no, you're going the wrong way. And I just say, no, I'm going to Portugal. It was my destination from the beginning. I've been walking for 70 days, between 70 and 75. Morris caminha agora em sentido contrário em relação aos outros peregrinos. Soma quilómetros e experiências. Sentiu vontade de descobrir até onde o levam as setas azuis. When I was telling people I was going to Portugal, they all said, you're going to Fatima this and that, so on. But I had to ask, and I only know that some miracle occurred there with 3 girls. But now you are in the blue line. I'm in the blue line. I'm on the way to Fatima, and I will. Maybe I will go there. Maybe I will continue. It's open. Tiene que ser aquí, porque te ocupa 2. Seja qual for o sentido, o percurso do peregrino é registado na credencial. Esto es de la Asociación de Amigos del Camino. Los que nos mantienen el camino limpito, los que orientan a la gente por dónde hay que ir. A credencial tem 2 finalidades: permitir acesso aos albergues oficiais do caminho e comprovar a chegada a Santiago que se percorreu o caminho a pé, a cavalo ou de bicicleta. Bom caminho! Caminho português! Bom caminho para todos! Fui tirar esta pedra a meio do caminho. Qual é o significado? No fundo, vou deixá-la na catedral. Cada pessoa tem a sua interpretação desse significado, mas na minha maneira de ver, no fundo representa os nossos desejos para o caminho e para a nossa vida futura. Todos são livres de escolher o caminho, embora as pedras que carreguem tenham pesos diferentes. Gabriela viajou de Nova Iorque para o caminho português, onde se encontrou com os pais. A situação na Venezuela forçou-os a deixar Caracas e refugiarem-se em Miami. Parte deste caminho que estou fazendo, lo estoy haciendo por mi país y por la libertad de la democracia y para que venga un mejor futuro para ellos. Hay muchos presos políticos en este momento, hay mucha escasez, muchas necesidades y ojalá que Portugal y los países de la comunidad le den la atención que se merece en estos momentos Venezuela, que está pasando por mucho dolor. Atravessaram 2 continentes para viver as férias em liberdade. Há escolhas inerentes a esta caminhada, sinais que confundem o peregrino. A etapa que cruza a zona industrial do Porrinho é apenas um exemplo. A encruzilhada deve-se à salvaguarda dos peregrinos e joga-se aqui um pouco os interesses comerciais do caminho e o interesse do peregrino. A Associação Galega já há algum tempo vem lutando para que esta seja uma alternativa segura. Aqui pode evitar o polígono industrial, que é aquela parte mais criticada de todo o caminho português de Santiago. I'm Allison from North Carolina. I'm Toprak from Texas. I'm Max from North Carolina. I'm Charles and I'm from Maine. And I think we all have different reasons why we're walking, but together as a group we're doing it for the experience. It's been fun to kind of learn and see and experiment and change as we go, which I think is a great lesson for everyone to learn in adaptability and in, just trying new things. Os albergues promovem o convívio, a troca de experiências e o recuperar de quilómetros de caminhada. As bolhas nos pés são marcas frequentes tratadas entre peregrinos. A la hora de romperlo y de pincharlo no duele. Duele durante el camino, mientras andas y todo eso, pero en el momento de pincharla no duele.
Tengo 3. 3? Tienes mais que eu. Drenar a bolha e manter a linha é o curativo rápido para sarar a ferida. He dejado un hilo con un hilo para que salga el líquido y no se cierre. Amanhã voltamos a caminhar. As pausas permitem conhecer a cultura dos locais por onde passamos. A Virgem da Peregrina é a padroeira do caminho português de Santiago. A igreja em forma de concha foi construída no século XVIII, em pleno coração de Pontevedra, cidade onde foi pintada a primeira seta do caminho português. El camino portugués se puede llamar el camino de la peregrina por dos razones. Una peregrina con mayúscula, que sería Nuestra Señora de la Peregrina, que es la que tenemos aquí a nuestra espalda, y luego la peregrina en minúscula, que sería la Reina Santa Isabel de Portugal. Las dos pasaron por aquí, las dos hicieron este camino. A história cruza-se com muitas histórias de gente de todo o mundo. Some of them were long, like 30 kilometers, but I think, what was the longest? 35, 36? 35 or 36 coming into Porto. Eu acho que eles, muito bem, mãe, vamos. For at least 2 years, we've been planning on doing this, and to see Portugal and to walk to Santiago. Do Alasca trouxeram um casal amigo e os 2 filhos. Caminham juntos. It's interesting because I look at the 2 different dynamics of our 2 families. What I see is that the family that we're traveling with, they're walking, they seem to hold pretty close together and they hold pretty tight. And when I look at my family, you know, my daughter is way in the front and my son is way in the back, and you know, I kind of bounce between the 2, and so it's interesting that I see the dynamics of our family kind of come out in the way that we walk, right? We walk kind of the way we live. It's interesting to see as I'm walking the Camino. A vida espelhada no caminho, nos trilhos por onde terá passado o corpo do apóstolo Santiago. Segundo a lenda, a barca que transportou o corpo do apóstolo foi amarrada a uma pedra, o Pedrón, que deu nome à vila romana de Iria Flávia. Mais tarde foi trasladado em carros de bois para Santiago de Compostela pelo caminho português. Vamos por aqui a SIC Portugal. SIC, Paulo e Rui. Agora é que o Porto na Roda e a SIC vão ficar definitivamente em Espanha. Sabe bem o descanso depois de mais um dia duro. Nesse fim de tarde, escolhemos ficar num albergue diferente, gerido por voluntários da Associação Galega dos Amigos do Caminho de Santiago, no mosteiro franciscano de Herbrón. Salud, buen camino, buen camino. La filosofía es recibirlos, dejar que duerman y darles algo de comer. Y depositan una pequeña propina, una pequeña limosna o una aportación. Aunque muchas personas no saben el porqué, hay un porqué para venir. Não se faz o caminho sem razão. No último dia, sem planear, cruzámos-nos com uma história do início da caminhada. I started with my friend from Lisbon. We did together until Porto, and after we split. And he's doing alone. The first feeling, what I felt is, oh, I'm afraid. I don't know why, but I felt this way without Peter. It's gonna be like, okay, I wanted to be alone, but what if it will not work? So it was a little bit confusing for me. But after 5 hours. Or, yeah, around it. It was a very, very good decision. I mean this. You are not talking about your feelings, just to feel it. Not talking about it, just to feel deeper and deeper alone. It was the main reason for me to decide this. O caminho, como a vida, faz-se de opções. Bom caminho. Vieram da Nova Zelândia para andar literalmente ao contrário. Pela frente, só um peregrino caminha na mesma direção com 3 dias de avanço.
You go to Fatima when everybody goes to Santiago. Why? Because we think that it's a worthwhile thing to do. It would be special for us. Quite a few people do the Camino, the Way of St. James, but not so many people do the Portuguese Camino. I don't know anybody who has done it except us. You will be the first in New Zealand. We will be the first people in New Zealand, the first sisters who do it. Os caminhos cruzam-se no caminho, experiências que se somam e dividem entre conversas no decorrer da caminhada, às quais ninguém fica indiferente. Chegar a Santiago de Compostela é a concretização de um caminho. A maioria dos peregrinos chega e tem vontade de continuar a caminhar, embora já tenha direito a receber a Compostela. Cá está o certificado de peregrinação, depois de 300 km. Cá está o nosso comprovativo. Se vieram de bicicleta, têm que fazer mais quilómetros do que nós que viemos a pé para terem direito à Compostela. No nosso caso são 200 km, é o dobro. Diariamente há uma missa dedicada ao peregrino. A cerimónia do bota-fumeiro só acontece pontualmente. Simboliza a purificação e a elevação das pretensões de quem caminhou até chegar a Santiago. O caminho vive-se, faz-se caminhando, está dentro de cada peregrino.